A paz do Senhor a todos, queridos irmãos e irmãs, servos de Deus. Mais uma vez estamos aqui para transmitirmos uma palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. É sabido de todos nós que os dias são difíceis, mas estamos transmitindo essa mensagem, muito especialmente para nossos irmãos membros da congregação de Prainha. E vocês, amados, como estão? Estão bem? Estamos com saudade de estarmos juntos, a nossa congregação, cultuando ao Senhor nosso Deus. Mas isso vai passar. Mas como vosso pastor, estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus para o vosso coração. E a mensagem que eu quero estar lendo para a nossa meditação na tarde desse dia encontra-se na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, o capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É bem verdade que o texto e o contexto deste capítulo 4 da carta aos Hebreus vem trazendo também uma exortação com respeito ao comportamento que teve o povo hebreu em meio à sua trajetória no deserto do Sinai, por eles terem vistos maravilhas, prodígios da parte do Senhor nosso Deus, mas ainda assim, eles contemplando, visualizando os feitos do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, volta e meia, eles estavam fugindo do propósito pelo qual o Senhor Deus tinha estabelecido. Deus, através do seu servo Moisés, estava, de uma certa forma, tratando, formando o caráter espiritual, moral e social do povo hebreu, em meio a essa trajetória no deserto. Através do decálogo, ou da lei, que é os 10 mandamentos, estabelecido pelo Pai da eternidade, para que eles o cumprissem. Mas estava faltando algo na vida daquele povo. Mas entendemos muito bem que a natureza humana, a natureza do ser humano, ela é tendenciosa a se inclinar para aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor nosso Deus. A prova disto é a carta aos Romanos, o capítulo de número 8, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Visto que a lei estava enferma pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne, e na própria carne Cristo condenou o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo, o apóstolo, escrevendo esta missiva ou esta carta, ele fala-nos justamente sobre a questão de nós estarmos sempre voltados
para a natureza, agora regenerada pelo Espírito Santo de Deus, para que vivamos uma vida plena de gozo. E também não damos vazão, ou darmos vazão à natureza caída, para que não venhamos fazer aquilo que desagrada o Senhor nosso Deus. Porque o mesmo capítulo diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E os que andam na carne não podem agradar a Deus, nem em verdade o pode ser. Não foi diferente com o povo hebreu. Essa natureza humana, sempre voltada para a desobediência, mas através da palavra de Deus, podemos mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações e ter uma vida conforme os padrões estabelecidos por Deus. Agora, tratando-se da igreja de Deus, da noiva do Cordeiro, a eleita, a menina dos olhos do Senhor, não é diferente. A igreja, ela é um corpo místico. A igreja, ela é composta de povos, raças, tribos, línguas e nações. Tratando-se de comportamentos do ser humano, a igreja, ela é composta de pessoas humanas, com defeitos, com problemas, com pensamentos diversos. Mas quando se trata de mudança de vida, mudança de comportamento, a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador, tem esse poder regenerador, para que tenhamos uma vida pautada dentro dos princípios morais, éticos e espirituais. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. O interessante é que o escritor, com muita propriedade, ele fala que é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque existe a palavra dos homens, existe a palavra dos filósofos, existe a palavra dos cientistas, existe a palavra dos médicos, dos doutores, existe a palavra dos juízes, dos promotores, enfim, palavras humanas, palavras técnicas, palavras de conhecimento humano, mas a palavra que tem o poder penetrador de ir até as divisões imateriais do ser humano é a palavra de Deus. Ela tem o poder de ir até as divisões da alma e do espírito, juntas e medulas. Pois bem, quando se trata desta verdade, que é a palavra de Deus, certa feita o Senhor Jesus, ele estava dando um sermão para os seus seguidores, que aonde ele passava, ele atraía as multidões, porque ele tinha a palavra certa, para o momento certo, para o povo certo. E meio o discurso que ele estava dando, isso ocorreu, está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, entre os capítulos 5 e o 6, após ele ter saciado a fome de uma multidão, ele se ausentou desta massa, mas quando foi no outro dia, este povo que tinha sido alimentado por ele, atravessaram a margem e foram ter com ele. Então o mestre, percebendo qual era a intenção deles, que na verdade não foi pelos milagres nem pelos prodígios, e sim porque ele tinha saciado a vossa fome, então o mestre repreendeu, de tal forma que ele disse: vós me buscais não pelos milagres nem pelos prodígios que eu fiz, mas só porque eu saciei a vossa fome. Saciei a vossa fome. Então o mestre exorta eles a buscarem o verdadeiro pão que dá vida. E eles disseram: então dá-me desse pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo
que desci dos céus. Eu sou o pão da vida. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E dando a sequência a isso que o mestre falou, ele traz uma mensagem poderosa e muitos começam a se ausentar dele. E ele chega para os discípulos e diz: e vós, não quereis acompanhar eles? Pedro, tomando a palavra, dissera: para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Ora, o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Em meio a esse discurso, capítulo 6 de João, Pedro chega e diz: para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então a palavra, amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é vida. E quem ouve a palavra de Deus recebe vida, porque ela tem o poder de ir até as divisões da alma e do espírito. Aonde a palavra de filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, aonde as palavras desses homens que fizeram a história do passado e que até hoje estudam-se as filosofias desses homens, são só filosofias. Mas a palavra de Deus, ela está acima de toda a palavra humana. A palavra de Deus, ela preenche o espaço vazio que existe na alma do ser humano. Então o escritor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Romanos 10:17 está escrito: o crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Bendito seja Deus para sempre. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se não vê, e a convicção de fatos que se esperam, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. São os efeitos que a palavra de Deus pode produzir na vida do ser humano. Fé, crer no sobrenatural, crer no invisível. A palavra de Deus tem o poder para produzir isto na vida do ser humano. Fé. Certa feita, o centurião, que estava com seu filho enfermo, e ele foi ter com o mestre e pedindo ao mestre que o curasse da sua enfermidade. E quando esse centurião vai ter com o mestre, ele olha para o mestre e diz: não sou digno de que tu entres na minha casa. Diga tão somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois bem, Jesus delegou a palavra e aquele homem creu, a ponto do mestre dizer: nunca vi tanta fé em Israel. Ora, senhores, ora, irmãos, creamos na palavra do Senhor nosso Deus, porque ela não falha, ela é verdadeira. Jeremias, quando criança, foi ter o chamado profético. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 13, o Senhor, antes de chegar ao versículo 13, faz a narrativa do que iria fazer por intermédio do chamado profético que teria ele com o profeta Jeremias. E Jeremias olha para a sua fragilidade e se achava indigno de falar, de pronunciar as palavras do Senhor. Mas o Senhor Deus dissera que colocaria nos seus lábios a sua palavra, e ele iria falar conforme Deus lhe ordenasse ou lhe inspirasse para poder transmitir para o seu povo. Quando chega no versículo 13, o Senhor Deus diz: Jeremias, o que vês? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor dissera: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ora, sabemos muito bem que em alguns países a amendoeira, ela dá o prenúncio à chegada da primavera. Sabemos muito bem que são 4 as estações do ano. E nós entendemos muito bem que tudo tem o seu tempo estabelecido, determinado por Deus.
O que o Senhor estava mais ou menos dizendo para o profeta foi isso. Assim como a primavera tem o seu tempo determinado a chegar e terminar, assim também é a minha palavra. Ela tem um tempo certo de se cumprir, conforme eu falei, eu designei. Ela se cumprirá e não voltará de maneira alguma sem ter o seu fiel cumprimento. Porque também não dizer, Isaías 55, o Senhor diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Ouviu o quê? A palavra. A palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, o capítulo de número 5, a partir do versículo 24 a 25, o Senhor diz, em verdade vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação e terá a vida eterna. E passou da morte para a vida, não entrará em condenação e passou da morte para a vida. Pois bem, ele dizendo, em verdade vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra, então, amados servos de Deus, mesmo estando nos nossos lares, a palavra de Deus, ela não está presa, ela está livre para ser lida, para ser verbalizada, para ser anunciada, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus produz também santificação na vida do ser humano. O capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, está registrado, segundo os grandes exegetas, como a oração sacerdotal do Mestre. E o versículo de número 17, ele diz, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha a palavra produzindo em nós santificação. Pois bem, a palavra santifica, a palavra santifica. Que sejamos a cada dia, a cada instante, a cada momento, santificados pela palavra do Senhor nosso Deus. Tratando-se desta verdade, que é a palavra de Deus, o escritor disse que ela é viva e é eficaz, ou seja, ela tem eficácia, ela tem firmeza. Sobre os dois alicerces, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o mestre diz, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e apertada é a porta, e poucos que entrarão por ela. Mas tratando-se também dos dois alicerces, ele diz, aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, as enxurradas, os vendavais, deu naquela casa e ela não caiu. Mas os que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhado-ei a um homem imprudente, ao homem tolo, insensato, que ouve as minhas palavras e não as pratica. Veio a tempestade, as enxurradas, deu naquela casa e não caiu. Então, que pratiquemos esta palavra, porque ela é a verdade de Deus para nós. É a verdade de Deus para nós. E para encerrarmos essa nossa reflexão, Apocalipse, capítulo 3, as considerações sobre a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Portanto, guardemos a palavra de Deus em nome de Jesus. Aproveitando o ensejo, queremos fazer uma breve oração para que Deus abençoe tanto aos que nos ouvem, como também toda a sua família. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Te louvamos, ó Pai, por mais uma tarde em que o Senhor nos deixa a oportunidade de transmitir a Tua palavra para os Teus filhos. Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando com toda a sorte de bênção. Pai santo e justo, Tu és o Deus todo-poderoso. Pai das luzes, toma em Tuas mãos todos quanto carecem de ouvir a Tua palavra e entra com providência nessa causa, meu Senhor, para que brevemente estejamos no templo, casa de oração,